Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao longo dos séculos, as benzedeiras exerceram um papel relevante na medicina popular brasileira. Utilizando orações e ritos, elas ofereceram conforto e cura aonde a medicina era escassa. Uma delas se destacou na cidade de Piedade, interior paulista, cujos feitos, sabedoria e dedicação transcendem o tempo. A dela é Benedita da Conceição, mas todo mundo conhecia por Dita do Matão. Ela é minha avó, né? Vivi com ela lá a vida inteira. Desde que eu me conheço, desde pequeno, né? Eu nasci, me criei lá junto com ela. Ela já benzia e gosta assim de fazer o bem, né? Ela era afamada pra caramba. Dita do Matão é a Dita do Matão, porque lá é um matão na época. A turma fazia carvão lá, então ficou Matão. Ela foi morar lá, aí ficou Dita do Matão. Todo dia que você fosse lá tinha gente. E ela fazia comida, a turma almoçava lá com ela lá. Ela dava de comer quase todo mundo que ia lá. E a turma levava as coisas também. Todo mundo levava as coisas para ela comer, mas ela nunca cobrava nada de ninguém, levava compra para ela, né? Ela pegava aquela compra, ela fazia comida para todo mundo que estava ali. Partilhava com todo mundo que levava para ela. Benedita da Conceição vivia em um vale entre o bairro dos Pires e Vargem do Salto. Hoje, o caminho até sua casa é uma rota popular entre ciclistas. Então, eu falei, de a pé, no mato, matão virgem, como montaram no cavalo, de a pé, aí. Só que agora é tudo chácara, agora não sei lá como é que tá, nunca mais voltei. Muito difícil, Muito não ia a difícil, pé, muito mas era longe. muito longe. Mas para nós era a maior felicidade de ir lá. Tinha uma estradinha bem pequenininha. E antes de chegar lá tinha uma água que falavam que era a água da onça. E lá a gente parava a almoçar, a minha avó levava um monte de paçoca e banana para comer na água da onça. Eu falava e lá era uma festa. A última vez que eu fui lá com a minha mãe, minha prima tinha acho que uns 4 ou 5 anos, mas o barulho que fez por querer ir lá, falou que ia na casa da Dita do Matão, todas as crianças queriam ir junto. Chorou bastante, a mãe dela queria surrar ela, mas foi. Oi, não sei como que aguentou ir, porque nós fomos a pé lá. Mesmo para os moradores dos bairros vizinhos, chegar até Dita era um trajeto árduo e demorado. Para ir a pé, nós saíamos às 7 horas, né? Nós chegávamos lá umas 3 horas. Demorava umas 3 horas de caminho. Você tinha que chegar lá e parar pouco, porque senão escurecia na estrada, porque é longe mesmo. As imagens de santos no cemitério e crematório Parque da Figueira, em Ibiúna, pertenciam a ela. Mesmo com a grande quantidade de imagens lá, não se compara à coleção que Dita tinha em sua casa. Tinha um altar lá, tudo quanto é imagem de santos, né? Que o pessoal trazia também, o pessoal ia para Aparecida do Norte, trazia uma Nossa Senhora, ia para vários lugares, né? Trazia. Então, foi feito um altar, assim, umas mesas que a gente colocava lá, né? Em L, e era tudo cheio de imagem. Tanto assim na parte de baixo, como tinha uns quadros na parte de cima, né? E através da imagem que ela fazia as orações, né? Que com a linha, dava com os nozinhos, né? Fazia oração, dava para o pessoal usar no pescoço, para colocar na roça, na lavoura, né? E atrás da porta, né? Aqui eu tenho aqui o cordãozinho dela original, que na época ela fez, falou, Zé Maria, isso aqui você leva, coloca, deixa atrás da porta, que vai te dar sorte e proteção, sorte e proteção. Para homem também ela fazia para usar no pescoço, as cores azul para o homem usar no pescoço, para proteção, para saúde, né? E para a mulher também na época a cor vermelha. Eu lembro que para a mulher ela falava tem que ser com 7 fiozinhos. Aí você fala, coloca 7 fiozinhos assim, é para a mulher, e para homem com 9 fios. E a guia que ela fazia, ela ia fazendo e rezando. Tipo um terço, sabe? Cada nozinho que ela fazia ali na guia, ela fazia um pedido para curar um tipo de doença. Falava o nome de um santo e falava o nome de uma doença para curar aquela doença. E era assim que ela fazia. Segundo o professor Paulo Vitor, as benzedeiras incorporavam características de diversas religiões. Na Feira de Mula de Sorocaba, em algum momento ali a gente via. Tinham escravos ou pessoas que de alguma maneira tinham sido beneficiadas, tinham conseguido algum tipo de liberdade ou alforria, alguma coisa, e elas tinham essa questão de ter guias ou sei lá. Você tem aqui não muito longe, né? Você tem o Quilombo Cafundó, tá aqui pertinho da gente, né?
divisa territorial com Piedade. Então ali você vê, você vai, por exemplo, na festa de Santa Cruz deles, você vai ver os santos todos negros, né? Então você vê essa mistura, esse sincretismo mesmo ali. Então isso é muito comum, porque se você pega a formação do povo brasileiro lá no Darcy Ribeiro, você vai ver esses elementos presentes, né? Porque, querendo ou não, o indígena, o europeu, né, o africano, eles estão convivendo naquele mesmo espaço, né? E isso vai dar, de repente, na capoeira, como a gente vê, sendo única, né, no mundo, e também nesses movimentos, também nessas ideias de que eu posso usar diferentes elementos da minha fé e diferentes atributos do que eu tenho como crença, para que todos eles juntos possam, né, curar aquela pessoa ou tratar da vida dela. Então é muito comum você ver realmente essa mistura, né, essa, de alguma maneira, fusão de diferentes culturas, de diferentes religiosidades, de diferentes matrizes, atuando em conjunto e sem nenhum tipo de discriminação, que é muito interessante, sem nenhum tipo de, né, hierarquia entre elas. Elas são tratadas em pé de igualdade. Dona Dita recebia muitas doações, mas jamais cobrava por suas curas e benzimentos. O povo fazia doação para ela, doava alimentos, né? Aí levava a linha, que ela tinha que fazer os cordão, né? Levava a linha. Ela benzia também, quando ela ia benzer, ela usava velas, né? Ela falou, não, vocês podem trazer para mim a linha, né, que é fazer oração, e a vela, mas eu não vou cobrar nada. Não, quanto a dinheiro, eu não, né? Não queria aposentar, nunca aposentou, entendeu? E assim era a rotina dela do dia a dia. Levantava de manhã cedo, descalço, gostava de pisar na grama, então era assim. O pessoal, quando ia na casa da minha avó, parava num barzinho, que tinha um bar mais próximo lá da casa dela, e ali comprava a linha, né, para fazer o cordão, e a vela que fazia parte do benzimento dela. Naquela época que era meu pai que ficava, era do meu pai aqui, né? Eu ficava ajudando ele e o pessoal vinha de ônibus, a maioria vinha de ônibus. O ponto final era aqui em frente. Aí o pessoal descia aqui e comprava os novelos de linha, que era para fazer, que ela fazia a oração lá dela, fazia a guia pro pessoal. O pessoal descia aqui e daqui subia a pé até a casa dela. Tipo uns 5 quilômetros daqui lá, a pé. O ônibus manobrava aqui e voltava, depois eles desciam, pegavam o ônibus novamente e ia embora. Mas eu cheguei lá com meu pai, com a minha mãe. Fui umas 2, 3 vezes na casa dela, mais até. Ficava brincando lá com o Zé Maria, lá, os netos dela, né? E depois vinha embora. Na atualidade, o ofício das benzedeiras está se tornando raro. Na verdade, o fato de ir diminuindo, né, ou quase desaparecendo, são muitos elementos, né, que vão levar a esse quadro. Então, se você pega, por exemplo, as benzedeiras, em algum momento, né, os curadores, teve vários nomes, né, ao longo de muito tempo, elas, em diversas ocasiões, elas representam um sentimento de comunidade, né? Então, elas estão ali porque elas se identificam com um grupo de pessoas, normalmente tem uma figura de um bairro, né, ou de um grupo, ou de uma comunidade, muitas vezes tinha uma conotação religiosa junto, né? Então, eu acho que esse movimento foi muito forte. E aí várias questões vão ajudar, de uma maneira ou outra, a desconfigurar tudo isso, né? Essa unidade que existia no meio rural, por exemplo, ela vai se desfazendo. Você tem um processo gigantesco de êxodo rural, não é? Os anos 40, 50, 60, 70, 80, então quer dizer, a migração da população em massa, né, do campo para a cidade. Então isso é uma coisa que desmantela um pouco, né, essas formas de crença, de organização social. O imaginário social muda, né? E uma outra questão também é muito pertinente, o fortalecimento da medicina, né, na área rural, no campo. Então, em muitos momentos, a gente vai ver que ao longo da história do Brasil, a única figura que tinha alguma relação com saúde pública, com saúde no meio rural, era a benzedeira, o curandeiro, né? Era a única figura. Ela curou um homem que tinha tireoide grandão, e depois ele não chegou a sarar mesmo, mas ficou bem pequenininho. Era grandão, ficou bem pequenininho a garganta, melhorou bastante. Quase 90% diminuiu. E precisava tomar sangue, mas não passava no meu braço sangue de forma alguma. Aí o meu marido foi lá, pegou a guia, levou para mim, põe no pescoço e começou a passar o sangue. Falar a verdade, como muitos viravam santo, ele era uma pessoa que podia até virar uma santa. Todo lugar, de Biúna, Piedade, de Sorocaba, São Paulo, muitas vezes até de outros estados, porque o pessoal, né, ia divulgando, né? Então, a gente foi lá na benzedeira, muito boa, Dia do Matão, lá do Salto.
Então, a divulgação é tanta, né, que o pessoal chegava de outro estado até. Então, ela nasceu em 1911, na data, no registro lá, ela morreu em 2000, né? Então, ela morreu com 89 anos. Mas ela sempre contava uma história dela, falou, não, eu quando nasci depois, que eu era mocinha, com 15 anos, aí que meu pai foi me registrar. Hoje não, você já registra na hora, tudo certinho, né? E aquele tempo não, então aí... E o pai dela registrou ela com 15 anos na data do dia. Então, eu sempre vou contar essa história. Então, se conta, 89 mais 15. Então, aqui eu tenho algumas fotos lá onde a gente morava, né? Tem aqui a chegada da casa, né? E o sítio São José, é o nome lá do sítio, né? Onde a gente viveu, né? Aí tem aqui essa casinha aqui de tábua, a casinha dela. A casa para baixo, onde eu estava construindo a minha casa, né? Aí, aqui tem a casinha dela, casa da minha avó, casa de madeira. Como eu te falei, ela queria uma cozinha de barro, né? Separado. Essa foto aqui de 98, último batido de 98. Essa que está ao lado dela é a nora dela, que é a minha mãe, né? A minha mãe Undina, casada com o Tibúrcio, o filho dela. E aqui eu tenho ela sentadinha aqui no sofá, com o cachimbo na boca, que ela gostava, né? Fumar o cachimbinho dela. Volta e meia ela estava benzendo e falou, agora tem que dar uma paradinha que eu tenho que fumar meu cachimbo. Aqui tem o cruz, um cruzeiro, né? Tem um cruzeiro aqui que fazia parte da religião dela, que sempre foi católica, né? Nasceu católica, morreu católica. Ela gosta muito dessa imagem de cruz, né? Então... Aí meu avô que fez para ela essa cruz, um cruzeiro, né, que eu falo, para colocar lá no terreiro, onde também ele benzia, olhando assim para a cruz, né, que fazia parte do benzimento. Aqui eu tenho aqui em mãos, é uma romaria aqui do povo aqui de Piedade, Piraporinha, os Gudinho, que o pessoal se volta e meia ia lá, reunia, né, os cavalos, ia lá para fazer uma oração para ela, quer dizer, fazer uma missa, rezava uma missa lá, sabe? Almoçava junto com ela e aí depois voltava para casa, grande quantidade de cavaleiro, né? Só ia a pé, de cavalo, né? Tenho ela aqui, que está na porta fazendo pose para bater foto, né? Aí tem muita recordação dela, né? Nunca vai esquecer. E aqui eu tenho aqui por último uma foto dela. Ela tá aqui, ela gostava de ficar assim, sabe? Baixadinha, né? Perto do fogão, um fogão de lenha. Aqui tá a mesa, né? Que é a cozinha dela, fogão de lenha, a mesa. Essa chaleira aqui que era 5 litros de café para todo mundo. Então, café na chaleira e mais uma vasilha lá cheia de água esquentando para fazer mais. Que todo mundo lá ela fazia questão. Pessoal, todo mundo tomar café com ela, almoçar, jantar, né? Isso aí, são boas recordações, né? E até hoje a gente volta ao tempo, né? Tempinho bom, né? E uma pessoa que jamais será esquecida. Elas tiveram seu papel histórico, mas têm que ser lembradas enquanto parte da construção do imaginário social do povo caipira, né? Da forma como as pessoas organizavam as suas crenças, a sua fé, mas que tem esses valores, por exemplo, de passar uma perspectiva de que as religiões elas podem conviver. Primeira coisa que vem na mente, uma pessoa muito doce, que sabia receber todo mundo bem, os adultos, as crianças, tratava todo mundo igual, sabia partilhar tudo que ela tinha. Não era bastante porque ela era pobre, mas ela partilhava o pouco que ela tinha, então era uma pessoa muito boa. Essa é a maior lembrança que eu tenho dela. Então, eu sinto muito saudade dela, né? Boas recordações, porque, nossa, foi uma mulher exemplar, uma avó, mais do que uma avó, uma mãe, né? Uma segunda mãe, sabe? E ela gostava muito de mim, sabe? Gostava muito. Ela me chamava de Zé Maria. Né? Eu falei, todo mundo foi embora, só ficou eu lá cuidando dela, né? Sempre estava ali. E tanto é que quando ela estava doente para falecer lá em Sorocaba, ela estava inconsciente. Aí a minha tia falou, Zé Maria, eu quero que você venha aqui, que a mãe não está bem, ela não vai durar muito tempo.
E ela estava lá, sabe assim, sabe? Cheguei no hospital. Cheguei no hospital, ela estava deitada, inconsciente, não fazia nem gesto mais, não movimentava nada, né? Aí minha tia falou assim, mamãe, é Zé Maria que está aqui, é Zé Maria. Você acredita que ela riu? Entendeu? Ela riu, isso aí me marcou muito, até hoje eu guardo na memória, sabe? Que ela riu, sabe? Então você vê que, né? Ela ficou contente de eu estar ali presente, né? Na última hora. Quer dizer, são momentos muito significantes, que até hoje eu guardo com muita lembrança no coração, que sinto muita saudade. Fico emocionado de falar dela.